Você já se sentiu sem forças, diante de situações em que nenhuma palavra conseguia mudar o cenário? E se existisse uma força invisível, capaz de transformar o impossível em realidade, abrir caminhos onde só havia muros, trazer paz quando tudo parece perdido? A oração é essa força. Mais que palavra, ela é o segredo dos grandes milagres, o fio que conecta o nosso coração direto ao coração de Deus. Todo o movimento do céu começa quando um filho clama com fé. O mundo pode ignorar sua voz, mas há um Deus que ouve e responde, porque a oração tem o poder de romper barreiras, curar feridas, mudar destinos e reacender esperança. Descubra hoje o mistério e o impacto real da oração, como orar, por que orar e como experimentar o poder que transforma vidas. Mesmo nos dias em que tudo parece desmoronar e a esperança tenta fugir dos corações, o ser humano carrega dentro de si uma centelha que insiste em olhar para o alto em busca de respostas. É nesse exato momento de silêncio interior e de expectativas humanas quebradas que a oração se revela não apenas como um hábito religioso, mas como o canal divino por onde milagres fluem, e o poder de Deus é revelado de forma surpreendente. Ninguém permanece o mesmo depois de uma experiência profunda de oração. O ambiente pode não mudar, as circunstâncias podem permanecer difíceis, mas o coração do que ora se enche de uma força que não nasce da carne, mas do espírito. E nem sempre se pode explicar, mas sempre se pode sentir. Desde os primórdios buscou-se compreender o que realmente acontece quando alguém se coloca diante do Criador em oração. Muitos a enxergam como um ato simples, uma rotina, palavras lançadas ao vento. Outros, porém, já presenciaram o impossível acontecer, o doente ser restaurado, o desespero dar lugar à esperança, a porta que jamais se abriria ser destrancada por mãos invisíveis. Milhares de testemunhos pelo mundo relatam milagres que só puderam ser explicados por uma intervenção divina, e em cada um deles a oração foi o fio condutor, o diálogo sagrado onde o humano se encontra com o eterno e o sobrenatural invade o ordinário. Há um poder revelado na oração cuja força não pode ser subestimada. Não se trata simplesmente de obter o que se deseja, mas de conhecer a própria vontade de Deus e alinhar o coração ao coração divino. Quando alguém ora verdadeiramente e experimenta uma transformação interior, pouco a pouco os milagres começam a acontecer, mesmo que não se perceba de imediato. O divino toca a realidade comum, trazendo consolo onde há dor, orientação onde há escuridão e propósito onde há desânimo. Pela oração, a fé é fortalecida. O impossível se torna realidade, e aquilo que parecia inalcançável se torna próximo. Oração é convite, um chamado constante para sair do superficial e mergulhar nas águas profundas do relacionamento com Deus. Muitos se perguntam por que orar, se Deus já sabe de todas as coisas. A resposta está no próprio relacionamento. Oração não é informação, é transformação. Orar faz com que o coração do homem aprenda a confiar, a depender e a reconhecer o divino em cada detalhe da vida. É assim que o poder de Deus é revelado, não apenas nas grandes conquistas, mas em detalhes sutis, em onde só o toque do Eterno pode ser percebido. É o milagre ordinário de um dia comum transformado pela fé, onde o impossível é aguardado, porque aquele que ora sabe que não está sozinho na luta. Quando entramos nas Escrituras e buscamos exemplos de oração eficaz, encontramos pessoas ordinárias vivendo experiências extraordinárias. Elias, homem comum, orou e o céu fechou as chuvas. Depois, pela mesma oração, Deus revelou seu poder e fez chover novamente. Ana, mulher aflita, derramou o coração diante do altar e recebeu o milagre de um filho esperado há anos. Jesus, o próprio Filho, retirava-se para lugares solitários, e ali, na intimidade com o Pai,
recebia orientação, força e poder para realizar o divino em meio aos homens. Em todos estes relatos, a oração não foi apenas um ritual, mas a trilha por onde o poder sobrenatural se tornou palpável e o milagre invadiu a história. O milagre de orar é justamente esse: pessoas comuns tendo acesso irrestrito à presença do Todo-Poderoso. Não existe barreira para quem ora com sinceridade, não importa a classe social, conhecimento teológico ou grau de experiência. Oração nasce da necessidade, floresce pela fé e frutifica nos corações dispostos a confiar no divino mesmo quando as respostas demoram. Toda vez que alguém se coloca diante de Deus, reconhecendo sua soberania e crendo no poder que pode ser revelado, uma nova história começa a ser escrita. É a história daqueles que aprenderam que a força não está em si mesmos, mas naquele ouvido atento que nunca se feche para o clamor de um filho. O poder da oração extrapola os limites do entendimento humano. Muitos querem explicações racionais para os milagres, mas há mistérios que só podem ser compreendidos pela experiência. Apenas quem já teve o desespero substituído pela paz inexplicável, quem presenciou portas se abrindo sem intervenção humana, consegue compreender a grandiosidade do divino. Cada testemunho, cada resposta, cada suspiro ouvido por Deus é o milagre cotidiano que alimenta a fé e fortalece a certeza de que nunca estamos caminhando sozinhos. Quando o poder é revelado por meio da oração, algo muda não apenas do lado de fora, mas principalmente dentro do coração humano. A trajetória daquele que se aventura no caminho da oração é repleta de encontros com o divino, de descobertas que transformam não apenas eventos ao redor, mas o próprio interior. Isso não depende da eloquência das palavras, mas da sinceridade do coração. Quando a voz humana eleva-se em direção aos céus, o milagre começa com a presença de Deus preenchendo cada vazio, trazendo sentido ao que parecia disperso e esperança onde tudo parecia acabado. O verdadeiro milagre na oração não está apenas na resposta visível, mas muitas vezes no modo sutil, como Deus revela seu poder através da paz que excede todo entendimento, sussurrando ao coração inquieto que Ele está presente, mesmo no silêncio. Quantas vezes, ao dobrar os joelhos, as circunstâncias ao redor parecem não mudar, mas por dentro a certeza do cuidado divino cresce de tal forma que todo medo cede lugar à confiança inabalável? Ao longo da história bíblica, incontáveis exemplos revelam o poder da oração e o milagre que nasce dela. Jonas, desesperado no ventre do peixe, clamou ao Senhor e experimentou o improvável. Foi ouvido, restaurado e lançado a uma nova missão. Ali, no mais profundo abismo, a mão divina respondeu ao clamor de um coração contrito, mostrando que não existe abismo onde a oração não possa alcançar o olhar de Deus. Ana, em lágrimas, rogou por um filho diante do altar, acreditando no impossível. Sua perseverança e fé moveram o céu. Seu milagre veio na forma de Samuel, uma prova viva de que todo clamor sincero diante de Deus pode revelar o poder divino com respostas além da lógica humana. Não foram apenas milagres antigos. Cada página da Escritura recorda situações em que homens e mulheres ousaram falar com Deus e viram com os próprios olhos aquilo que era impossível se tornar realidade. O poder que foi revelado em cada milagre registrado nas Escrituras é testemunho do quanto a oração é um canal de transformação. O episódio em que Josué ora com fé e vê o sol deter-se no céu desafia qualquer racionalidade humana, pois revela um Deus que ouve e age em favor dos que confiam em sua palavra. Não se tratava apenas de uma bênção pessoal, mas de um milagre impactando toda uma nação. Oração que move o universo, que interfere na ordem natural das coisas porque é resposta a um relacionamento real entre Criador e criatura.
O mesmo ocorre quando Elias clama e o fogo do céu consome o altar encharcado de água. Ali todos veem o poder divino ser manifestado através da oração genuína, mostrando que o sobrenatural não está distante, mas acessível a todo aquele que crê. Jesus Cristo, o maior exemplo de vida de oração, ensinou não apenas com palavras, mas com atitudes. Em muitos momentos, afastava-se das multidões para buscar comunhão com o Pai, demonstrando que o poder para realizar milagres fluía de uma conexão íntima com o divino. Antes de operar a multiplicação dos pães e peixes, Jesus ergueu os olhos, deu graças e daquele ato de súplica surgiu alimento suficiente para milhares. Quando enfrentava batalhas espirituais, como no Getsêmani, suas lágrimas e orações vazavam angústia, mas também revelavam a total entrega ao plano divino. O milagre da cruz e da ressurreição foi precedido e sustentado por orações intensas, mostrando que todo projeto sobrenatural começa na experiência de se lançar diante de Deus com sinceridade e dependência total. É impossível pensar em oração sem lembrar os inúmeros milagres do ministério de Jesus. Palavras ditas com autoridade moviam montanhas, curavam enfermos, libertavam oprimidos. Em cada cura, em cada libertação, em cada ressurreição, o poder divino era revelado como resposta à fé daquele que pedia. A mulher enferma por 12 anos, que apenas tocou nas vestes de Jesus, encontrou ali o milagre não apenas pela multidão ao redor, mas porque em silêncio havia orado em seu coração com fé verdadeira. O centurião que intercede por seu servo, o pai que clama pela filha adoentada, o cego Bartimeu que grita em meio à multidão. Todos em diferentes situações viveram o poder que é revelado quando um humano abre o coração em busca do divino. E assim, dia após dia, a oração torna-se o combustível que mantém viva a chama da fé. No calor do desespero, nas horas de dúvida, nos momentos de alegria ou tristeza, o coração encontra no diálogo com Deus a força necessária para prosseguir. O poder que foi revelado nas histórias de milagres bíblicos é o mesmo disponível hoje para todos que se dispõem a buscar. O divino não está distante, ao contrário, faz-se presente em cada súplica, em cada agradecimento, em cada lágrima e em cada louvor. No fim de tudo, cada oração, seja respondida do modo esperado ou não, é a oportunidade de experimentar milagre, de ser surpreendido pela generosidade do divino, de descobrir que o verdadeiro poder revelado na oração não é a conquista imediata, mas a certeza da companhia constante de um Deus que nunca abandona os seus. O roteiro segue, e a vida de oração continua a se revelar como a mais extraordinária de todas as jornadas, porque coloca cada coração humano diante do milagre diário de conhecer, confiar e caminhar lado a lado com o Eterno. Agora é o seu momento de experimentar uma transformação real. É sentir o poder divino que é revelado toda vez que alguém ousa orar com fé. Não permita que o milagre de uma vida marcada pela presença de Deus passe despercebido na sua rotina. Reserve este instante, não apenas para repetir palavras, mas para abrir de verdade o seu coração diante do Criador. Dobre seus joelhos, feche os olhos e fale com Deus sobre seus desafios, sonhos e medos. Convide o divino para agir em cada área da sua vida e veja como tudo pode ser transformado quando você decide, pela fé, viver a experiência diária de uma oração sincera. O milagre começa quando você escolhe buscar o poder que já foi revelado a tantos outros ao longo da história. Faça hoje sua própria história de fé e veja o impossível acontecer em seu caminho.